Tem um remédio para acalmar o coração, que não é meu esse remédio, é um remédio de Deus para toda a humanidade. É uma força que vem do alto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a força que vem do alto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso de número 8. Vocês podem acompanhar, sentados, vocês que estão aqui, e de casa também, ou de outros lugares. Atos, capítulo 1, verso de número 8. Olha o que o texto nos informa. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sei que a gente tem várias versões diferentes aqui, mas se a gente lê esse texto com força, com entusiasmo, a gente nem nota tanta diferença assim, tá? Então eu te convido a ler comigo, todos vocês, todos e todas, vamos lá? Mas vamos fazer o seguinte, somente as vozes femininas na versão que está aqui projetada, só as mulheres, vamos lá? Só os homens, vamos lá. Mas agora todos e todas que foram cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, vamos lá. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Senhor, te rendemos graças pelo teu Espírito Santo que está aqui no meio de nós, que age através de nós, que age em nosso coração. Rogamos a esse Espírito que nos conhece na totalidade do ser, que ministra ao nosso coração agora sobre aquilo que precisamos, que necessitamos na nossa vida. Não somente as pessoas que aqui estão, mas várias outras pessoas que cultuam com a gente em diversos outros lugares. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade e venha continuar agindo no meio de nós e através de nós. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos, esse livro que a gente acabou de ler uma porção do capítulo 1, é um livro importante na história da igreja cristã. Porque Atos dos Apóstolos trata-se de um livro histórico. Vai descrevendo os passos iniciais dos apóstolos e a consolidação da doutrina, do evangelho, da pregação, da expansão do evangelho de Jesus em vários outros lugares. Atos dos Apóstolos foi escrito aproximadamente 50 anos depois da crucificação de Jesus. Trata-se de um conjunto de 2 livros. O evangelista Lucas, que escreve Lucas, o seu evangelho, e escreve Atos dos Apóstolos. Esse nome, Atos dos Apóstolos, se refere às ações dos apóstolos. Foi um título adicionado posteriormente, por entender que Lucas revela ações dos apóstolos. No entanto, a gente não sabe especificamente qual título seria mais apropriado de acordo com o entendimento do que Lucas escreveu. Alguns sugeriam, na época,
E até hoje outros defendem essa ideia de que deveria ser atos do Espírito Santo de Deus. Outros já pensam um pouco diferente e entendem assim, não pode ser atos do Espírito Santo de Deus, tampouco atos dos apóstolos, porque Lucas pouco fala, parece que ele esqueceu de 9 apóstolos, fala de alguns, outros não. Mas o certo é que este texto revela tudo que a gente precisa saber sobre a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Esse texto nos orienta sobre a nossa fé. Esse texto traz à lume a experiência que o Espírito Santo de Deus provocou no coração de homens e de mulheres, de pessoas que aguardavam ansiosamente esse dia em que a profecia dizia de Joel que derramaria do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja, como povo adquirido, escolhido, sacerdócio santo real, corpo de Cristo, por causa do derramar do Espírito Santo de Deus. Logo você já compreendeu, você já entendeu que a força que vem do alto é a força do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo força, realmente, de fato, os apóstolos precisavam de força, porque eles estavam imaginando como seria o futuro. Eles passaram pela experiência trágica da crucificação de Jesus, desfrutavam da experiência da companhia de Jesus, que por mais de 40 dias esteve ali com os discípulos, ressurreto Jesus, conversando com eles, mas que não mais estaria ali, que ele voltaria ao Pai. Então os discípulos estão preocupados, como vai ser agora a nossa jornada, a nossa caminhada. Os discípulos estão agora não somente preocupados, os apóstolos, eles estão precisando de motivação, eles estão precisando de entusiasmo, eles estão aqui no texto, a gente vai verificar isso, precisando de coragem, precisando de força, precisando de algo que vai além da sua capacidade de escolher, ou de pedir, ou de ter. E aí, Jesus orienta isso: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que do alto venha poder e graça sobre vocês. Eles ficaram em Jerusalém. Jerusalém é esta capital teológica, esse ponto de partida da mensagem proclamada do Evangelho, da descida do Espírito Santo de Deus. Eles estavam lá. Agora, talvez falando dessa forma você não compreenda tanto quanto falando em números. Imagine 120 pessoas, que é o que o texto vai descrever, que estavam aguardando a descida do Espírito Santo de Deus, reunidas em Jerusalém. Agora imagine 120 pessoas no meio de uma população de 4 milhões de pessoas na Palestina. É um número pequeno, é um número, alguns diriam que não é inexpressivo. É um número que não vai inflamar ninguém, é um número que não vai contagiar, é um número que não vai fazer diferença, é um número que vai ser vencido, é um número que não tem força, é um número que não vai adiante. 120 pessoas em uma população de 4 milhões de habitantes da Palestina. É um número pequeno, mas a força que vem do alto coloca no coração desses homens e mulheres que estavam ali o ardor, a coragem, a força, a intrepidez, capaz de influenciar toda e qualquer pessoa que ouve acerca de Jesus, porque eles não falam apenas de fatos, eles não relatam fatos, eles não contam coisas apenas que eles viram, mas eles falam de coisas que eles experimentaram. Eles falam de coisas que eles viveram, eles retratam de experiências com Jesus, eles falam no calor da emoção de ter vivido experiências extraordinárias com Deus. E daí você já imagina a influência do Evangelho em toda a Europa, capaz de mudar a cultura ocidental, a forma de pensar e de agir. Daí você imagina esse Evangelho que chegou até a gente aqui hoje, como estes homens e mulheres de Deus influenciaram tantas pessoas.
número pequeno. E a pergunta que faço é: nós temos o Espírito Santo de Deus entre nós? Sim. O Espírito Santo de Deus continua agindo no meio de nós? Sim. Esse Espírito Santo de Deus continua poderoso? Sim. A outra pergunta que emerge a partir desta primeira, outra pergunta é: por que nós não influenciamos mais? Por que a igreja não influencia mais a sociedade e o mundo? E quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo àqueles e àquelas que deixaram tudo para trás, fazendo uma conversão no seu jeito de viver. E a partir daí deram um passo importante, uma metanoia aconteceu na sua mente, e eles começaram a transformação de si mesmo e mostraram ao mundo o Cristo de Deus através de suas ações. Hoje, um cristão e um não cristão, juntos, quem é quem e não sabe quem é. Eu acho que é o de cá. Não, é aquele outro. Antes se media pela roupa, não era? Antes se media pelo fato de ir à igreja, carregar a Bíblia ou coisa desse tipo. Antes se imaginava que um cristão era a partir da ação dele, do comportamento dele ou dela, que se dizia: esse é um cristão, tem uma moral ilibada diante da sociedade, um jeito de ser, de viver, um bom pai, ele é um bom patrão, ele é um bom colaborador. E hoje, a pergunta desse texto é: nós temos uma força que vem do alto, e eu pergunto, por que tanto desânimo? Por que tanta tristeza? Por que tanto abatimento? Por que tanta falta de força? Por que tanta gente que se distancia do Evangelho de Jesus? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos vivendo, se você não percebeu ainda, um tempo de apostasia, de frieza espiritual. As coisas de Deus não atraem mais. A gente não tem o mesmo apetite para as coisas de Deus como a gente tem para as nossas coisas, os nossos projetos. Essa força que vem do alto, é uma força que, sobretudo, ela nos torna conscientes do nosso compromisso de sermos testemunhas de Cristo Jesus no mundo. Mas como assim ser testemunha de Jesus no mundo? O nosso Brasil cresce o número de evangélicos, mas o Brasil não melhora, a corrupção continua, a desigualdade continua, a ausência da partilha continua. O número, segundo dados do IBGE, de evangélicos no Brasil é crescente, continua crescendo. E o Brasil continua numa corrupção desenfreada. A aviltante pobreza. A gente começa a olhar e perceber uma incoerência com o que se diz hoje ser cristão, e o paradigma que a gente tem é que Atos dos Apóstolos, um modelo. 120 capaz de influenciar mais de 4 milhões de pessoas, de habitantes, em toda a Palestina. Isso significa dizer que somente esta comunidade que nós fazemos parte, somente essa igreja local, com o número de pessoas que nós temos, é mais do que suficiente para impactar a cidade onde nós moramos, para mudar a realidade onde nós estamos inseridos. Mas qual é o problema então? O problema é distanciamento de Deus, o problema é frieza espiritual, o problema é corrupção da alma, o problema é pecado acumulado, não confessado. O problema, sabe qual é? O problema é que os projetos de Deus não fazem parte da minha agenda, pelo contrário, a minha agenda tem que fazer parte dos projetos de Deus. Se couber, tudo bem, se não, deixa lá. A força que vem do alto nos torna conscientes do nosso compromisso de sermos testemunhas de Cristo Jesus. E tem uma coisa, vamos explicar direito como funciona esse negócio de testemunha, para você entender. Testemunha é aquele que fala de algo que viu, que experimentou. Eu não posso ser testemunha de uma coisa que eu não vi,
que eu não vivi, que eu não experimentei. Quando o texto fala que a força que vem do alto nos torna consciente de que nós somos testemunhas de Jesus, o texto está nos alertando e nos dizendo que nós devemos falar da nossa experiência com Jesus, do que Ele fez em mim. E o grande problema, não fique com vergonha de você mesmo ou você mesma não, a gente pode mudar isso agora, é só você orar e conversar com Deus. Pense a tua experiência ao longo dessa semana que você tem para contar. É isso aí mesmo, não tem nenhuma. A tua experiência essa semana, me diga aí, que experiência você tem para contar? Mas em seus projetos pessoais você tem experiência para contar. Você tem experiência para contar de quanto peso você levantou na academia, de quantos quilômetros você pedalou, de quantos quilômetros você correu. Você tem experiência para contar na sua empresa, no seu trabalho, experiência no seu dia a dia. Você tem experiência para contar, mas na tua relação com Deus você não tem o que dizer, não tem o que contar, não tem o que falar, porque Deus não é prioridade na sua vida. O problema não é Deus, o problema não é o Espírito Santo de Deus, não é a força que vem do alto. O problema somos nós, que estamos enfrentando um problema chamado secularização, que a grosso modo significa eu tirar Deus da minha vida e dos meus negócios. Deus é só coisa de igreja e de templo. Deus não faz parte disso aqui. Aquela separação, isso é de Deus, isso é do mundo, isso é de Deus, isso é do mundo. Nós perdemos a sensibilidade em Deus, nós perdemos a capacidade de chorar com os que choram, nós perdemos essa sensibilidade que o Neemias teve ao ouvir falar que o povo estava sofrendo, muros caídos, derrubados, que o povo estava em vergonha. Nós já vivemos com a naturalização da violência, a naturalização da corrupção, a naturalização de todos os tipos de coisas que a gente olha e fala assim, é normal, isso não nos abala mais. A força que vem do alto, eu poderia dizer que é esse beliscão para você acordar e tornar-se consciente. Olha que detalhe importante do texto, eu quero destacar com você. O capítulo 1, no verso de número 6, no finalzinho, há uma pergunta dos discípulos. A pergunta é a seguinte: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Perguntam para Jesus os discípulos. Aí Jesus, no verso 7, ele responde da seguinte forma: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tudo bem, aí vem agora a chibatada de Jesus. Olha o que ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam perguntando assim: olha, vamos ficar aqui de boa, vamos só esperar o dia que vai acontecer tudo. Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês são agente da mudança que vocês querem. Pois é. Mestre, quando é que vai acontecer a remissão de tudo, aquele negócio que você falou tudo? Quando é que vai ter todo esse negócio bom que a gente quer para a gente? Aí Jesus fala: não cabe a vocês saberem, mas cabe a vocês serem agentes dessa transformação que vocês buscam. A gente fala de justiça, mas nós não somos agentes de transformação da justiça, promotores da justiça. A gente fala de amor, mas nós pouco praticamos o amor. Nós falamos de experiências outras que nós nunca colocamos na nossa rotina de vida. Aí Jesus diz para eles: vocês vão ser testemunhas. Ou seja, quando vocês testemunharem em todos os 4 cantos e souberem sobre mim, sobre o meu reino, aí vai chegar esse tempo. Eles queriam fazer como a gente faz hoje. A gente senta todo mundo na sociedade do consumo e aguardamos um produto ser entregue a nós. E aí, claro que como a gente tem essa
essa opção, a gente pega um menu religioso, escolhe qual a mensagem, qual a igreja, qual o líder religioso, qual o guru religioso vai me trazer a mensagem hoje, e está tudo certo. Acabou. Não há engajamento, comprometimento, responsabilidade, não existe isso mais. E sabe qual é o nome que tem se dado a isso, os estudiosos, os teólogos, filósofos, sociólogos? Privatização da fé. A fé é minha, faço dela o que eu quiser, congrego onde eu quiser, não dou satisfação a pastor, não dou satisfação a ninguém, e a minha vida é minha vida e acabou. Vou onde eu quiser e me sentir bem. Não está errado, a vida é sua, a fé é sua. Mas segundo o Evangelho de Jesus, você tem compromisso não é com o pastor, não é compromisso com a igreja, você tem compromisso com o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre você. O seu compromisso é com o Espírito Santo de Deus. E antes de você dizer qualquer coisa sobre o outro, sobre a igreja, sobre qualquer situação, veja a vergonha que você é. Veja o quanto você deve para Deus, as tuas falhas, os teus erros. E aí você vai fazer igual a turma que pegou pedra para apedrejar a mulher. A pedrinha foi para o lado. Não dá para mim não. Não dá para mim não. Você quer poder? Você quer poder de Deus? Todo mundo quer poder de Deus. Ainda mais vivendo a sociedade do espetáculo. Tudo a gente quer poder no sentido extraordinário. O Lucas poderia usar várias expressões, porque os gregos tinham essa ideia de várias palavras para descrever poder. Inclusive uma delas era a palavra grega exousia, para descrever o poder para governar, o poder de uma autoridade, o poder de autoridade sobre os outros, mas ele descreveu como poder a palavra dynamis, em grego, que é essa explosão, que é essa força inominável, de onde vem e deriva a palavra dinamite, essa força grandiosa que a gente tem. Você tem essa força dentro de você. Você tem o dinamis de Deus, mas o poder de Deus não para apenas as bênçãos chegarem em você e morrer com o fim em si mesma. Mas você tem esse poder para mudar a realidade à sua volta. Olha, eu vou te dar uma dica. Se você morreu e esqueceu de cair, se você está gelado, gelada, se você não tem força para nada, se você pega a Bíblia, dá sono, você não entende nada, se uma canção não é capaz de sensibilizar o teu coração, eu vou te dar uma dica. Procura gente que nunca deixou Jesus, nunca deixou ler a Bíblia, e cola nessa pessoa, peça ajuda para ela. Vem quinta-feira orar com a gente e fala assim, estou aqui, miserável que sou, estou lenhado, estou acabado, olha, minha vida espiritual não tem mais nada, nada. Se entrega e fala assim, ora por mim, que eu estou largado aqui, morri, eu já morri, pede ajuda, porque se continuar como você está, só vai piorando a situação, piorando cada vez mais. Se em casa eu não consigo orar, não consigo me dedicar a Deus, procura gente que pode junto com você te ajudar nisso. Tínhamos 120 pessoas reunidas. Você acha que o povo não estava desanimado, não? Triste, sem esperança, desmotivado, sem saber como é que seria o futuro, mas quando o Espírito veio sobre eles, aí o negócio ficou diferente. Tem gente que fica achando que o maior milagre do Pentecostes foi o Espírito Santo descer sobre o povo e todo mundo falar em línguas estranhas. Mas o maior milagre não foi falar a língua estranha, foi entender a língua do outro. Esse foi o maior milagre do Espírito. O maior milagre do Espírito foi isso. Porque o texto vai dizer que tinha gente de várias nações, de vários lugares. A palavra grega é dialectos, uma língua abstraída de um povo, não glossa ou glossolalia, no início do texto. E cada um entendia o que o outro falava. A gente está vivendo uma época que ninguém entende o que o outro diz. E começa a brigar, um briga com um, briga com o outro, briga com o outro, briga com o outro, briga com o outro. O primeiro milagre que o Espírito fez foi unir. Foi unir gente.
A força que vem do alto é essa força que nos impulsiona, que nos motiva, que nos reconcilia com o outro e com Deus. É essa força que nos torna consciente de sermos testemunhas de Cristo Jesus. E o nosso testemunho é fruto de uma parceria entre nós e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus e nós. Se eu não dou testemunho, está faltando a parceria com o Espírito Santo de Deus. Porque é com Ele que eu faço a parceria e é com Ele que vem o testemunho de Jesus. Dureza, né? É dureza. A gente não ouviu nenhum amém, nem um glória a Deus, para a gente continuar pregando para ficar melhor o negócio. Agora, se eu te falasse das vitórias, só vitória, amém, glória a Deus o tempo todo. Não estou dizendo que é ruim isso não, tem que dar amém mesmo, para Deus mandar vitória. Mas quando Deus puxar a nossa orelha, tem que dizer amém, Senhor. Oh Deus, está doendo, mas manda. A força que vem do alto, olha só, a força que vem do alto nos desafia radicalmente a superar exclusões sociais, políticas e religiosas. E eu vou te explicar por quê. Olha, a gente leu aqui, mulheres, homens, todos nós lemos, de que o evangelho seria pregado quais os locais? Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins. Você esqueceu de Samaria? Quem é Samaria? A relação da região de Jerusalém com Samaria. Você entendeu o que o texto está dizendo aqui? O que Lucas escreveu? Que a força do Espírito nos desafia radicalmente a superar exclusões sociais, políticas e religiosas. Porque o judeu de Jerusalém não queria nem saber do judeu de Samaria. Aquele lá nem judeu é mais. Miscigenou com a invasão da Síria. E viveu essa dimensão com outros deuses. Ali é o capeta, é o cão, não quero nem ver esse povo de Samaria. E aí vem o Espírito e fala assim, tem que ir para lá. A força do Espírito nos desafia radicalmente. A gente vencer, superar toda e qualquer barreira social, política e religiosa. Você sabe que tem crente que é preconceituoso, não sabe? Que exclui o outro porque é diferente, porque pensa diferente, porque faz parte de uma religião diferente. Tem gente que é tão radical que quando passa alguém de uma religião diferente, fala assim, ó, me arrepiei todo, ó, me arrepiei todo, meu Deus, só porque sabe que ele é de uma outra religião. E vocês sabem que as comunidades religiosas evangélicas estão entre, pesquisas apontam isso, pessoas que são muito mais intolerantes do que pessoas que não são religiosas. Porque sexualmente falando, não é? Ele é diferente. Socialmente falando, ela é diferente. Intelectualmente falando, é diferente. A gente vai excluindo. Nós gostamos dos nossos. Eu sou da época que tinha que ser todo mundo igual a fábrica de Coca-Cola. Cabelo tinha que ser todo mundo igual. Modo de vestir todo mundo igual, fala todo mundo igual, do jeitinho todo mundo igual. Aí ninguém brigava. Mesmo assim ainda brigava. Mas hoje não. Quando o Espírito, a força do Espírito vem sobre os discípulos, sobre a igreja, vem com essa proposta radical de vencer toda a exclusão social, toda a barreira política e toda a barreira religiosa. Tem crente que não fala com o outro por causa de polarização política. Tem crente que já tirou o outro da rede social porque não aguenta ver o outro postando coisas a respeito daquele presidente, daquele ex-presidente ou ex-presidenta. Tem gente que tem raiva do outro só por causa de questões políticas. A força do Espírito, quando vem sobre os discípulos e vem sobre nós, nos desafia radicalmente a superar essas exclusões sociais, políticas e religiosas.
deixar o preconceito de lado. Ser espiritual não é simplesmente estar num espaço religioso, profetizando e ouvindo profecias. Não. Significa você ter engajamento ético, social, político com o mundo que você vive. E os discípulos fazem isso aqui, na estrutura de Atos dos Apóstolos. Eles são engajados socialmente, eles querem mudar a realidade, eles querem ir de encontro a um império que vai oprimindo as pessoas, que vai destruindo lares e famílias, que vai cada vez mais pregando não aquilo que a Bíblia fala, justiça, igualdade, partilha, mas o contrário. A força que vem do alto torna claro o nosso papel e a nossa ação no mundo. Ei, qual é o teu papel no mundo? Qual a tua ação no mundo? Vou te falar a verdade. Se for fazer parte de uma igreja religiosa evangélica, nem isso muita gente está cumprindo. Porque se é para bater cartão no culto e sair, cumprir o meu papel religioso, tem pouca gente fazendo isso. Nesse período a gente entende, pandemia, tudo certinho, mas o grande problema não é bater cartão e tirar cartão, é que bate cartão em outros lugares, mas só não pode bater cartão na igreja. Pastor, 7 meses, 8 meses a igreja fechada. Nossa, o que eu ouvi não foi brincadeira. Como é que fecha a igreja? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Nós estivemos aqui. A gente orou na segunda com uns 12 mais ou menos, a gente orou na terça com mais ou menos uns 5, a gente orou na quarta com uns 13 por aí, nunca passou de 20. Semana toda. Pastor não gosta de orar, a igreja não gosta de orar. Para de projetar na igreja e no pastor aquilo que é seu. Você que não gosta de orar. A igreja está fechada. Quem mais reclamou eu não vi nunca mais. E para de reclamar que eu não visito você e não te ligo, porque eu estou vendo todo dia no Facebook, no Instagram, que você está com a forma física boa. Está com pace de 5 lá, no Strava. Você está, beleza, e todo dia dizer, eu abençoo assim, nessa vida. E está com dinheiro, porque está viajando. Está viajando, não está passando necessidade. E tem mais. Não está solitário, está recebendo amigo em casa. E não está passando fome que posta comida, camarão, um monte de trem lá. Vai postando os trem. Aí você acha que eu vou fazer visita para você, sabendo que tem gente morrendo. A média de 3 velórios por semana. De gente visitando, que me acompanha sabe disso. Gente morrendo, gente precisando, gente clamando. Casamento em ruína, atendimento a semana inteira aqui atendendo família. E você reclamando. Pastor, não liga para mim. A força que vem do alto é essa força que nos torna claro do nosso papel e a nossa ação no mundo. Qual o teu papel e tua ação no mundo? Ei, não é porque a pandemia chegou que a gente vai deixar o nosso papel e a nossa ação no mundo. Pelo contrário, somos o povo da esperança, somos o povo da alegria, somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que proclama que mesmo na dificuldade nós vamos vencer, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos conseguir, não como palavras vazias lançadas, mas como profecias da palavra de Deus, que se cumprirão. Olha que coisa, a força que vem do alto é capaz de curar a geladeira que você está. A força que vem do alto é capaz de animar você. A força que vem do alto é capaz de fazer com que você supere as perdas que vocês tiveram. Imagine quantas pessoas aqui estavam lamentando a perda de Jesus. Foi crucificado, ressuscitou, mas já foi, não está mais com a gente. A força do Espírito nos ajuda a superar as perdas da vida. Quanta gente perdeu pessoas amigas, queridas, entes queridos. A força do Espírito nos ajuda a superar as perdas. A força do Espírito nos traz clareza, nos traz compreensão de tudo que está à nossa volta. O que está acontecendo? A força do Espírito alimenta em nós a esperança de dias melhores, de situações melhores. A força do Espírito
aguça a nossa percepção, transforma o nosso olhar diante das circunstâncias, não somente para olhar com o olhar humano, mas para olhar com o olhar de Deus sobre as circunstâncias. Não dá, não tem jeito, está ruim, complicou, não vai. Se não estivermos ligados à videira verdadeira, lá em João 15, diz isso, nós vamos morrer. Porque os nutrientes, os mesmos nutrientes que correm na videira, que é Jesus, vão chegar a mim, a você, que somos os galhos que estão ali, se estivermos ligados à videira. Mas se não estivermos ligados a videiras, nós não teremos nutrientes, alimento, sustento. Nós vamos definhar, nós vamos secar e nós vamos cair. Tem gente definhando, secando, caindo. Não tem mais força nenhuma. Você pode mudar de pastor, você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de religião. Nada disso vai trazer para você aquilo que você precisa, porque a força que vem do alto é a única coisa que você precisa para mudar a tua realidade e para mudar a tua vida. O teu compromisso é com Deus, é com o Espírito Santo de Deus. O teu compromisso é com Ele, não esquece desse compromisso não. Essa força do alto que vem para você, que veio para mim, é uma força não para a gente desfrutar de vitórias e bênçãos apenas, mas é uma força para mudar o mundo. Jesus disse aos discípulos que eles mudariam o mundo. Que mundo você está mudando? Nem o seu mundo você está mudando, nem o seu interior, nesse mundo interior você está mudando. Não, pastor, é assim mesmo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então tudo bem, se o amor de muitos esfriaria, cava logo a cova, bota o cal e a pá do lado e fica esperando só o corpo cair no buraco. Agora pede um amigo para jogar a última pá de cal para você, porque você não vai poder lá embaixo. Como é que você vai fazer isso? Porque se você disser é assim mesmo, é desse jeito, e não mudar essa realidade da sua vida, as coisas vão ficar mais difíceis. Você está achando que é só pandemia que o mundo vai enfrentar? É muito mais coisa, gente. Vem muito mais coisas por aí. Vem muito mais coisa. Não porque Deus disse que vai vir, porque nós somos corruptos, seres humanos, e nós estamos degradando a natureza, estamos destruindo tudo que Ele criou. E nós estamos colocando o lucro acima da vida e destruindo. É natural, é só olhar as pesquisas, é só perceber as estatísticas dos pesquisadores para os próximos anos. Com todo o avanço de tecnologia, ciência, medicina e tudo mais, nada dessas coisas serão capazes de salvar o ser humano daquilo que ele mesmo tem provocado e está provocando. E você acha que seu dinheiro vai te salvar? Que quem você é socialmente representa vai ser a solução? Você acha que os teus diplomas acadêmicos vão resolver o seu problema? Não. Somente a força do Espírito Santo de Deus, a força que vem do alto, vai nos dar sustento, capacidade de vencer as provações, de vencer o mal. Peça ajuda se você não está conseguindo sozinho, sozinha resolver esse problema que você está vivendo. Mas não fique como você está, não. Peça ajuda, conversa com Deus, conversa com Ele. Te convido a orar comigo agora. Ore comigo nesse momento, fica de pé, você que está aqui, você de casa, ou de outros lugares que ouve essa palavra, conversa com Deus agora, toca no mais profundo do seu ser agora, nos assuntos que você nunca tocou com Deus ou pouco fala com Ele. A força do Espírito Santo de Deus, é isso que você precisa. É inadmissível, 24 horas por dia, uma semana inteira, nunca dobrar os joelhos para conversar com Deus por 10 minutos.
Mas tem gente que nunca faz isso. Ou abrir a palavra do Senhor para refletir e pensar. Olha o seu entorno, quantas coisas você já experimentou, você já viveu. Quantas coisas. Seja grata ao Senhor, seja grata a Deus. Não espere que o caos se instale em você para você sentir Deus na sua vida. Ore ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Converse com o nosso Deus. Esse é o momento seu e Deus. Diga para Ele como você está. Diga para Ele como esta palavra mexeu com você. A força que vem do alto. É disso que você precisa. A força que vem do alto vai te colocar de volta no caminho que você nunca deveria ter saído. A força que vem do alto vai te dar esperança, ânimo. A força que vem do alto vai te ajudar a superar as perdas e dores. A força que vem do alto vai te capacitar com dons espirituais. A força que vem do alto vai acender a chama do teu coração. A força que vem do alto vai superar e dissipar todo o pecado confessado na sua vida. A força que vem do alto vai fazer de você um ser humano melhor, uma pessoa forte. A força que vem do alto vai fazer a missão que você deixou de cumprir voltar na sua vida. A força que vem do alto te fará um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um colaborador, um funcionário melhor. A força que vem do alto vai aquecer o seu coração e vai te mostrar que nada nessa vida importa quando você está na presença de Deus, quando você clama e é ouvido, quando você sente o agir de Deus no seu coração, quando você sente o Espírito Santo falando com você, tocando em você, trabalhando em você. É essa força que vem do alto, que é a esperança para o mundo, para a nossa cidade, para a nossa nação. É esta força que vem do alto, que é capaz de nos dar entendimento de que sem Deus na nossa vida, sem Deus, nós não somos nada. Não pare de lutar. Não se entregue, não entregue-se à ruína. Clame ao Senhor nessa hora, clama a Ele, Ele te ouve. Deus abençoa, Pai, os teus filhos e filhas que nos ouvem agora, aqui em casa e outros lugares. Nós precisamos, Deus, da força do teu Espírito Santo. Dissipa, Deus, toda a obra das trevas da vida dos teus filhos e filhas. Arranca, Deus, pela raiz toda a frieza espiritual. Aquece, Senhor, o seu coração de volta com a chama do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesta hora, Senhor, todo e qualquer homem, mulher, jovem, criança, adolescente, ancião, que nesta hora estão distante do Senhor, traz em nome de Jesus, vai trazendo, vai curando, vai ministrando agora em nome de Jesus, vai dissipando toda a obra do mal, das trevas, vai, Deus, quebrando toda a cadeia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos bênção, Senhor, sobre essas vidas. Deus, que o teu Espírito Santo agora venha sobre nós como naquele dia impetuoso vento, e vai, Senhor Deus, transformando vidas e corações, restaurando vidas agora.
Senhor conhece, Pai, cada coração. O Senhor falou de modo particular em cada vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Faz a obra, Espírito Santo, que eu não posso fazer. Faz a obra que somente o Teu Espírito pode fazer, Deus. Passeia no meio de nós. Levanta o caído e prostrado agora, Senhor. Traz alegria para aquele que está desanimado, para aquela que está desanimada. Deus, em nome de Jesus, aqueles e aquelas que acham que não tem mais jeito, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos vitória sobre a vida delas. Toda enfermidade do pecado vai dissipando, Senhor. Que os relacionamentos quebrados sejam restabelecidos agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Canta, igreja, celebra ao Senhor Jesus agora.